Bom dia! Estou aqui para fazer mais uma vez com você, dar sequência nos nossos devocionais nos Salmos. Hoje o nosso salmo aqui é o Salmo 36, um salmo de Davi. Quero que você possa começar bem o seu dia e que Deus possa abençoar você através dessa palavra. O meu devocional nessa manhã, com base nesse salmo, é falarmos aqui e compartilhar com você uma palavra que no juízo final, Jesus julgará todas as nossas obras. Essa é uma das verdades mais importantes que a palavra nos mostra, é sobre o julgamento de Jesus. Olha só o que diz esse salmo no Salmo 36, a partir do versículo 1. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante dos seus olhos não há temor de Deus, porque ele tem orgulho de si mesmo. Pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e de engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Versículo 4. Ele trama o mal na sua cama. Segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Senhor, teu amor chega aos céus e tua fidelidade até as nuvens. Tua justiça é como os montes de Deus. Teus juízos são como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Ó Deus, como o teu amor é precioso! Os filhos dos homens se refugiam à sombra das tuas asas. Eles se fartarão da abundância da tua casa e tu os farás beber da corrente das tuas delícias. Pois em ti está a fonte da vida. Na tua luz, vemos a luz. Preserva teu amor para os que te conhecem e tua justiça para os retos de coração. Não permitas que os pés do soberbo me pisoteiem e as mãos dos ímpios me façam retroceder. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. Nesse salmo, os primeiros 4 versículos aqui, Davi mostra como é o caráter dos ímpios. E a Bíblia vai descrever como ímpio aquela pessoa que está afastada de Deus, que não tem um relacionamento com Deus. E aqui Davi coloca algumas coisas que está no caráter do ímpio. Primeiro, ele é um rebelde. Rebelde quer dizer que ele afronta Deus, que ele não tem compromisso nenhum com Deus, nem com o bem, nem com as coisas boas. Ele tem orgulho do erro que pratica, do pecado, da maldade que pratica, porque ele pensa que nunca vai ser descoberto. E no versículo 4, Davi diz que o ímpio, ele planeja o mal enquanto ele está dormindo. Enquanto ele está deitado na sua cama ali, ele está planejando em como ele vai executar as tramas, as maldades contra as pessoas. Esse é o caráter da pessoa ímpia, do mal. Essa é a descrição de muitas pessoas que têm uma conduta assim hoje, né? Isso mostra pra gente como o ser humano ele continua o mesmo em essência desde que ele se afastou de Deus. Separado de Deus, o homem está morto em seus pecados e delitos. Paulo vai nos ensinar isso em Efésios no capítulo 2. É incapaz de por si mesmo sair dessa situação de morte espiritual em que se encontra. O pecado também que está dentro desse homem mau, de caráter ruim, rebelde contra Deus, ele separa essa pessoa do seu próximo, porque o mal, o ímpio, ele vê o próximo apenas como uma pessoa em quem ele pode tirar algum tipo de vantagem. Ele vê as outras pessoas como vítimas das suas tramas perversas. E também essa pessoa, ela tem um conflito com ela mesma, ela não tem paz dentro do seu coração, ela vive um conflito eterno com ela mesma. Essas pessoas dessa maneira, que têm um caráter ruim, são pessoas dignas de pena, são pessoas que nós, como cristãos, que temos o Espírito Santo dentro de nós, não devemos ter ódio dessas pessoas, nem raiva delas. Elas vivem uma situação espiritual e emocional terrível, de conflito e de, mesmo tendo muitas vezes riquezas que são conquistadas com tramóias, são conquistadas com roubos, são conquistadas de maneira desonesta, mesmo eles tendo um padrão de vida às vezes melhor do que um cristão, nós não devemos ter nenhum tipo de rancor e mágoa dessas pessoas, porque elas são pessoas que merecem a nossa compaixão. Essas pessoas, elas têm
estão mais perto do julgamento de Jesus, que eu comecei falando, do que elas pensam. Há dois caminhos, a Bíblia fala, o céu e o inferno, o caminho largo e o caminho estreito. E as pessoas que andam dessa maneira, que desprezam Deus e que vivem com um coração orgulhoso e arrogante, elas estão caminhando pelo caminho largo. A palavra vai nos mostrar que no final dos tempos Jesus vai julgar todas as nossas obras. E o orgulhoso ali, o ímpio, uma das coisas que faz ele, incentiva ele a praticar o mal, é que ele acha que nunca vai ser pego, que nunca vai ser descoberto. Em Atos 17, nos versículos 30 e 31, Paulo diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam, pois determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem que estabeleceu com esse propósito. E ele garantiu isso a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Paulo está dizendo aqui que por muito tempo Deus permitiu que as pessoas vivessem em ignorância e em rebeldia longe dele. Mas que agora Deus está ordenando que todos os homens, em todos os lugares, entre todos os tempos, eles se arrependam, porque Deus já determinou um homem que os julgará com justiça. E esse homem é Jesus, que foi ressuscitado dentre os mortos. Nesse discurso aqui, Paulo está pregando ali em Atenas, na Grécia, e ele está demonstrando aqui que Jesus virá na sua segunda vinda como um juiz, e ele vai julgar com justiça. Vai haver uma seleção, uma divisão em que aqueles que estão à direita vão ser chamados a desfrutar de Deus e alguns enviados à esquerda para o inferno, um lugar terrível, um lugar sem Deus, um lugar onde vai haver ali, na descrição da Bíblia, um lugar de ranger os dentes, um lugar de sofrimento, um lugar onde todos aqueles que viveram em rebeldia diante de Deus, ali só vai haver pranto, choro e ranger de dentes, um sofrimento terrível. Mas Jesus está tirando as pessoas da lista de condenação. Talvez o seu nome esteja hoje na lista daqueles que serão condenados por Jesus. Mas há uma maneira que Jesus traz para a gente de termos o nosso nome livre da condenação. A palavra nos ensina em Romanos 8, no versículo 1, portanto, agora já não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus, que estão vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus, não há condenação. Quando Jesus vier aqui, não poderemos ser julgados nem condenados, porque estamos sendo vistos por Deus sobre os méritos de Cristo. Deus dá a todos aqueles que se arrependem um final feliz. E Deus dá a nós uma morada, vivermos junto dele a eternidade. Mas aqueles que vivem longe de Deus sofrerão o castigo. A pergunta que fica para você é: será que não chegou o tempo de você mudar de vida? Será que não chegou o tempo de você abandonar a rebeldia contra o Senhor, o orgulho do seu coração, orgulho por fazer as coisas erradas, planejamento de coisas ruins, de golpes, de coisas erradas contra o próximo e viver uma nova história, um novo momento que vai livrar você da condenação quando Jesus voltar? Um dia, no juízo final, quando Jesus voltar na sua segunda vinda, ele virá não mais como um advogado, aquele que nos defende, mas virá como um juiz, aquele que nos julga. E todos os ímpios serão condenados. Os justos irão receber de Jesus uma palavra de boas-vindas. Servo bom e fiel, no pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo de teu Senhor. Essa é a palavra que os justos receberão. Mas os ímpios serão lançados no fogo do inferno para ali sofrerem eternamente. Qual é a tua escolha? A palavra nos ensina, e Deus diz isso para você nessa manhã. Romanos 10, versículos 9 e 10. A palavra diz assim para você, Jesus diz assim para você: se com a tua boca você confessar Jesus Cristo como Senhor e em teu coração você crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Se você confessa Jesus, você verbaliza Jesus, dizendo que entrega a tua vida a Ele e confia nele como Senhor e Salvador da tua vida, você está salvo. Que você possa tomar essa decisão e fazer isso nesse momento. Deixa eu orar por você, encerrando esse nosso momento devocional. Pai querido, eu oro a Deus por esse meu amigo, ó Pai, que está afastado, que está longe, que está, ó Deus, até este momento em espírito de rebeldia contra o Senhor.
mas que tocado pelo Espírito Santo quer voltar a Ti, quer realmente se entregar ao Senhor de maneira completa. Eu oro para que ele tenha força de fazer isso e que possa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. E fazendo isso, eles recebam a salvação. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.